Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Nós continuamos a nossa sequência de aulas, de videoaulas falando sobre a Idade Moderna. Qual foi a influência da religião nessa Idade Moderna, que, como eu disse nos outros vídeos, foi um período de preparação da sociedade para o domínio da burguesia. Foi um período em que a sociedade começou a se moldar, se preparar para que a burguesia assumisse o seu controle. E qual o papel da religião nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna? Vocês vão se lembrar que durante a Idade Média, a maior força ideológica, também política, também militar, a maior força institucional foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Com todos os seus dogmas, ela foi sendo adaptada, ela foi sendo modificada daquela igreja que surge na Idade Antiga, e ela chega na Idade Média se consolidando, se transformando, e passa a ser o pensamento predominante, a ponto de se tornar criminoso aquela pessoa que descumprir os mandamentos da igreja. Acusado de heresia, acusado de bruxaria, de paganismo, enfim. Então, a igreja medieval, ela é católica, apostólica, romana, e é o que dita a forma de pensamento para a maior parte da população europeia. Acontece que na passagem, no final dessa idade média e já começo dessa Idade Moderna, quando já começam a haver transformações da sociedade, o pensamento iluminista, que é a filosofia das luzes, que é o pensamento que se opõe ao obscurantismo, é o pensamento que se opõe ao dogmatismo, ou seja, é o pensamento que exige que você compreenda o mundo através das ciências, da razão, do pensamento lógico, e não apenas da obediência a uma determinada igreja, a uma determinada cultura, a um determinado credo, a um determinado dogma. Então o iluminismo vai começar a provocar as pessoas a pensarem de forma crítica, de forma racional, de forma a enfrentar os paradigmas colocados ao longo da Idade Média, enfrentar os tabus colocados ao longo da Idade Média. Começar a falar de assuntos que eram proibidos ao longo dessa Idade Média. O iluminismo vai provocar as pessoas a pensar criticamente. Muito bem. E pensar criticamente com base em pesquisa, em estudo, em reflexão, em pensamento crítico, em investigação. Não apenas acreditar naquilo que te contaram. Esse é o iluminismo provocando o pensamento de homens e mulheres da Idade Moderna, do começo da Idade Moderna, fim da Idade Média. Nesse bojo, a Igreja Católica também começa a ser influenciada, mas de forma muito lenta. Mas começam a surgir de dentro da igreja padres, clérigos, né, que começam a questionar as práticas daquela igreja católica. E o mais importante, o mais famoso deles foi Martinho Lutero, que foi um monge católico alemão, que ao estudar profundamente os escritos sagrados do cristianismo, a Bíblia principalmente, ele começa a perceber contradições entre o que estava escrito nas escrituras sagradas do cristianismo e o que a igreja praticava. Ele começou a questionar, falou, escuta, em que lugar aqui está dizendo que o fiel precisa pagar em dinheiro para a igreja para ser perdoado quando ele comete algum pecado?
Em que lugar aqui dos escritos sagrados, onde está escrito aqui nas escrituras sagradas, em que um pedacinho de osso que foi supostamente de um santo ou de um apóstolo lá de Jesus tem poderes mágicos, tem poderes de cura, tem poderes sagrados e, portanto, poderiam ser vendidos a altos preços? Em que lugar das escrituras aqui está escrito que para se livrar do inferno basta que você, além de rezar alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias, você também deposite grandes quantidades de dinheiro para a igreja. E aí você se livra do inferno. Aonde está escrito isso? Ele começa a questionar. Fala, isso que a igreja está fazendo não está escrito em lugar nenhum. E é errado. E não só não está escrito, como é contrário a muito que está escrito aqui, do que foi deixado nas escrituras sagradas do cristianismo. Ou seja, ele começa a perceber as contradições entre o discurso e a prática. As contradições entre o que estava escrito na Bíblia, nos escritos, nos pergaminhos sagrados do cristianismo, documentos que vinham desde a antiguidade, inclusive, encíclicas, atas, enfim, documentos deixados por papas, por cardeais, e começa a ver um monte de contradição, e fala, isso aqui não faz o menor sentido. E começa a se indignar. Primeiro ele acha que ele está sendo... Ele acha que está sendo... que está enganado, que ele está sendo tentado pelo diabo, ou coisa parecida, mas à medida que ele vai estudando mais, é a questão do pensamento racional, ele vai estudando mais, vai se aprofundando mais, vai vendo que não tem nada a ver com Deus ou o diabo, o que ele estava vendo era um monte de sacanagem mesmo. Ele consegue deduzir racionalmente, a partir de tudo que ele estudou e que ele viu na prática, que estava escrito uma coisa e estava se praticando outra. E as igrejas ficando cada vez mais ricas e o povo ficando cada vez mais pobre. E padres pregando o celibato, mas mantendo relações amorosas, relações sexuais com pessoas de fora da igreja, ou de dentro da igreja mesmo, mas pregava uma coisa, fazia outra. Então ele começa a observar uma série de contradições na conduta da igreja católica e começa a denunciar, ele começa a ser perseguido dentro da igreja. Chega um ponto que ele é expulso da igreja, que ele é excomungado da igreja católica, né? E no primeiro momento ele pensa que é uma falha de interpretação dos padres, dos cardeais, do próprio Papa, e ele tenta convencer o resto da igreja de que, olha, vocês estão enganados, a tradução não é bem isso, vocês não traduziram direito aqui o texto está dizendo isso, isso, isso. Mas não era, ele chega à conclusão que não era um problema de interpretação de texto, era uma questão de exploração mesmo. A igreja católica apostólica romana, medieval, explorava as pessoas, dominava a sociedade, controlava a sociedade e explorava as pessoas, inclusive economicamente. Se você cometia um pecado e procurava a igreja para se redimir do pecado, para pedir perdão por esse pecado, com medo de ir para o inferno, porque esse medo era muito constante, muito comum na Idade Média, você tinha que pagar quantias em dinheiro. Você podia até ajoelhar e rezar algumas Ave Marias, alguns Pai Nossos, e acender algumas velas, e tudo bem. Mas o fundamental é que você pagasse em dinheiro para o padre, para o bispo, para a igreja de maneira geral. E as igrejas foram se tornando riquíssimas. Então Lutero percebeu tudo isso, ele começa a denunciar tudo isso, ele tenta convencer outras pessoas dentro da igreja, algumas ele convence de fato, ele percebe que ele tinha razão e passam a segui-lo, outros, o alto escalão da igreja católica, papal, né, expulsa da igreja, excomunga do catolicismo,
Mas ele não está por vencido, ele escreve as suas 95 teses, cada uma delas é denunciando uma contradição entre os escritos sagrados e o que a igreja praticava. Aí ele é perseguido mesmo, tentam assassiná-lo, ele recebe o apoio de alguns nobres e consegue escapar e consegue se proteger, enfim. E a partir daí começa a haver uma ruptura na Igreja Católica, porque uma série de pessoas começa a entender que o Lutero tinha razão e passam a acompanhar Lutero. E Lutero, ele não prega o fim da igreja, da fé cristã. Ele prega mudanças na prática das igrejas, como o celibato, como a cobrança de indulgências, como a venda de relíquias sagradas. Tudo isso ele passa a condenar e passa a falar de uma nova igreja que continua sendo cristã, mas agora não mais obediente ao Papa. Agora não mais fiel, seguidora, subserviente ao Papa de Roma. Ou seja, ele funda uma igreja que continua sendo cristã, mas que não mais será católica. Na época foram chamados de protestantes, né? A igreja luterana. Depois Calvino faz a mesma coisa, vai fundar a sua igreja. Depois Henrique VIII na Inglaterra vai fundar o anglicanismo, uma igreja anglicana, que é muito parecida com a católica, quer dizer, toda a igreja católica, só que não mais obediente, não mais vinculada ao Papa de Roma. Enfim, começa a surgir uma nova religiosidade. Aliás, a religiosidade é quase que a mesma, mas uma nova igreja, novas denominações de igrejas que continuam a ser cristãs, mas não mais católicas. E o que a burguesia tem a ver com isso? A igreja medieval, a católica medieval, ela condena os lucros, ela condena a riqueza, ela condena a acumulação de bens. Ela chama isso de usura, ela coloca isso como pecado. Mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura, da agulha, do que um rico entrar no céu, do que um rico passar pelos portões de São Pedro. Querendo dizer que ser rico era pecado. E claro que com isso as pessoas que tinham dinheiro, quando morriam, tinham que doar, a família tinha que doar aquela riqueza para a igreja. Vocês imaginam que há um oportunismo aí. Mas, em termos de dogma, isso se acreditava nisso. E as pessoas doavam o que tinham para a igreja com medo de irem para o inferno. De não poderem ir ao paraíso, né? Os portões de São Pedro. Com a ruptura que Lutero promove, a burguesia se sente plenamente contemplada, porque agora ela pode continuar a sua fé cristã, fazendo as mesmas orações, tendo praticamente as mesmas práticas, os mesmos cultos que ela já tinha, mas agora sem a dor na consciência, sem o medo de ir para o inferno por serem ricos. Então, era perfeito para a burguesia. Quer dizer que eu vou poder continuar rico, enriquecendo cada vez mais, inclusive explorando os outros, explorando escravidão, explorando o trabalho dos outros, matando, desde que eu vou aqui seguindo, eu continuo cristão, não vou para o inferno só por causa disso? Maravilha! Então, era a fundamentação espiritual, religiosa, que a burguesia precisava para justificar a sua maneira de pensar. Para dizer para toda a sociedade, olha, não tem nada de errado em eu acumular riqueza, não tem nada de errado eu explorar o trabalho de vocês, não tem nada de errado eu ser rico e vocês serem pobres. Não tem nada de errado com isso. É mérito meu. Prosperidade minha. E o Calvino ainda vai falar, você tem a obrigação de perseguir essa prosperidade. Pecado vai ser se você desperdiçar a sua vida e não explorar ao máximo o potencial que ela te oferece. Então a burguesia tinha agora também uma forma de pensar religiosa. Desculpa.
uma forma de pensar religiosa que justificasse o seu estilo de vida, o seu modo de organizar a sociedade, tendo seus lucros, acumulando a sua riqueza e em detrimento de outras vidas de outras pessoas. Eles continuavam cristãos, agora não mais católicos, mas continuavam cristãos e podiam continuar desenvolvendo seus negócios, expandindo as suas riquezas, acumulando as suas riquezas sem nenhum tipo de prejuízo espiritual, de prejuízo moral, segundo os dogmas religiosos do próprio cristianismo. Até o próximo vídeo.